Oi pessoal, vamos para mais uma contação de histórias? Branca de Neve e os Sete Anões, e outras histórias. Irmãos Grimm. Adaptação de Carla, tradução de Alberto Vigiano, e ilustrações de A. D. Agostini. Gama Editorial e Gráfica Limitada. Capítulo 1. Há muitos anos atrás havia uma rainha que morava num lindo castelo. Mas ela não era feliz. Sempre havia desejado o nascimento de uma menina que alegrasse os seus dias, e até agora não pudera satisfazer essa aspiração. Numa tarde de inverno, enquanto lá fora a neve caía lentamente, ela estava costurando sentada junto a uma janela. De repente, a agulha feriu-lhe um dedo e 3 gotas de sangue pingaram sobre a neve. Aquelas duas cores, o branco da neve e o vermelho do sangue, combinavam tão bem que a rainha pensou: "Oh, como eu gostaria de ter uma filha com os olhos pretos como o ébano, a pele branca como a neve e as faces coradas como o sangue." E tempos depois as suas esperanças foram atendidas. Ela teve uma filha que tinha os cabelos pretos como o ébano, a pele branca como a neve e as faces coradas. Branca de Neve, como foi chamada, cresceu muito obediente e bonita, mas infelizmente a felicidade da rainha durou pouco. Poucos anos depois ela morreu e Branca de Neve não podia conformar-se com a perda da mãe. Ela passava os dias tão triste que o rei, seu pai, preocupado, pensou em dar-lhe uma outra mãe, e para tanto procurou uma nova esposa nos países vizinhos ao seu. A sua escolha recaiu sobre uma belíssima dama, de nome Cremhilda. Após o casamento, Cremhilda passou a ser a nova rainha, mas todos, no palácio, perceberam logo que ela era muito diferente da falecida rainha. Pensava somente em cuidar de sua beleza, e não tolerava que no mundo houvesse outras mulheres tão bonitas ou mais do que ela. Para ter certeza disso, todas as manhãs, ao acordar, a primeira coisa que fazia era olhar-se no espelho mágico, ao qual ela perguntava: "Espelho, espelho dos meus desejos, quem é mais bela do que eu?" E o espelho logo respondia: "Não há dúvida, minha rainha, tu és a mais bela." A rainha sorria contente, porque o espelho, além de ser mágico, tinha o dom de dizer a verdade. Passavam-se os anos, e todas as manhãs a resposta do espelho era sempre a mesma. A rainha continuava a ser a mulher mais bela do reino. Mas um belo dia, para a rainha porém, um péssimo dia. O espelho respondeu: "Minha querida rainha, tu és muito bonita, mas Branca de Neve é muito mais." A rainha ficou verde de tanta raiva. De bom gosto teria partido aquele espelho, mas desistiu. "Como pode aquela menina antipática ser mais bela do que eu?" perguntava ela, indignada. Depois, passado o primeiro momento de revolta, examinou friamente a situação. Branca de Neve crescera, e com o passar dos anos tornara-se linda. Para continuar a ser a mais bela do reino, a rainha tinha que tomar suas providências. Mandou chamar um de seus caçadores e ordenou: "Pegue a princesa Branca de Neve e leve-a no ponto mais longe do bosque, não quero mais vê-la, e portanto ela deve morrer. Para ter certeza disto, quero, dentro de uma caixa, o seu fígado e o seu coração." O caçador obedeceu e levou a menina para o bosque. Lá chegando, quando o homem puxou o punhal para matá-la, Branca de Neve começou a chorar e tanto implorou que ele compadeceu-se dela. "Se a rainha não me quer no palácio", disse Branca de Neve, "não voltarei mais para casa, viverei para sempre no bosque e ninguém jamais saberá que tu não me mataste." Convencido por estas palavras, o caçador levou para a rainha o fígado e o coração de um veado que ele matara no caminho de volta. Quando a rainha viu aquele pequeno coração que acreditava ser o de Branca de Neve, ficou tão satisfeita por haver se livrado da presença da menina que assou o coração numa panela toda de ouro e comeu-o. Na floresta, entretanto, o coração de Branca de Neve pulsava com mais força. Depois de passar toda a tarde procurando uma estrada que a levasse a um lugar habitado, tinha pela frente agora uma noite cheia de mistérios, que a amedrontava. Levantando a cabeça, percebeu entre os ramos de uma velha árvore 6 pares de olhos amarelos que a observavam atentamente, e aterrorizada escondeu-se atrás de outra árvore, e viu então com certo alívio, que aqueles olhos amarelos pertenciam a uma família de mochos. Os outros animais que encontrou causaram-lhe também algum temor,
mas depois reparou que na realidade, eles não se mostravam hostis, ao contrário olhavam-na com benevolência. Então ela sentiu-se mais segura, procurou um lugar para dormir, e vencida pelo cansaço adormeceu imediatamente. Aquele dia fora para ela, um dia cheio de emoções. Amanhã, porém, seria outro dia. Capítulo 2. Na manhã seguinte, Branca de Neve acordou quando o sol já ia alto. A luz do sol havia restituído ao bosque as suas cores, e havia ali muitas flores. Também os animais que na noite anterior haviam causado tanto medo a Branca de Neve, agora pareciam graciosos. 2 pequenas lebres, um veado, um esquilo, e até uma pequena doninha aproximaram-se dela, enquanto nas árvores passarinhos de 1000 cores chiureavam, dando-lhe bom dia. Branca de Neve olhou ao seu redor, procurando algum caminho que pudesse levá-la na direção de uma casa qualquer. Começou a andar, e percebeu que os animais pareciam querer conduzi-la na direção de uma planície que se via ao longe, onde corria um rio muito azul. A menina seguiu-os. Logo, guiada pelos animais, chegou às margens do rio, e viu na margem oposta uma casa pequenina, com o telhado de palha. A menina atravessou o rio por uma ponte que lá havia, e aproximou-se da casa. Empurrou a pequena porta de entrada e achou-se numa sala de jantar, tendo ao centro uma mesinha com 7 pratinhos e talheres pequeninos. Na frente dos pratinhos, os copos, também muito pequenos. Nos pratinhos havia comida, e Branca de Neve, que não comia há muito tempo, sentiu logo um grande apetite. Chamou por alguém da casa, mas não obteve resposta. Então resolveu comer um pouquinho de cada prato. Saciada a fome, resolveu investigar o que havia além de uma porta que estava fechada. Era um quarto, e ali estavam 7 camas, pequeninas, todas arrumadinhas. Teve vontade de dormir, deitou-se, e logo adormeceu. Vocês devem saber que os donos daquela casa eram os 7 anõezinhos do bosque. Todos os dias, após o trabalho, voltavam para casa. Quando entraram, houve um coro de perguntas. Quem tirou do lugar a minha cadeira? Quem comeu no meu prato? Quem bebeu no meu copo? Todos, em suma, tinham uma pergunta a fazer. Finalmente abriram a porta do quarto e com grande espanto encontraram Branca de Neve que estava dormindo tão tranquilamente que resolveram não acordá-la. Ajeitaram-se da melhor maneira possível nas camas desocupadas, e também eles adormeceram. Capítulo 3. Branca de Neve acordou muito cedo, e ficou espantada quando viu-se cercada pelos anõezinhos, mas estes foram tão gentis e atenciosos que ela sentiu-se em segurança na companhia deles, e pensou que ali ficaria para sempre. Os anõezinhos pediram que ela contasse a sua história, e quando ela terminou, eles exclamaram: Aqui na nossa companhia estarás em toda a segurança. Se quiseres, poderás ficar aqui para sempre, e em troca da hospitalidade farás o jantar para nós enquanto estivermos trabalhando na mina. Branca de Neve não desejava outra coisa, disse logo que aceitava, e eles ficaram muito satisfeitos. Todas as manhãs, os anõezinhos iam trabalhar na mina, e quando voltavam à noite, já encontravam nos pratos uma comida deliciosa, que eles comiam com grande apetite. Branca de Neve nunca fora tão feliz, e sentia-se bem entre os seus amigos. Todas as noites após o jantar, os anõezinhos brincavam de roda com ela, dançando e cantando canções muito engraçadas, com suas vozes afinadas. Uma noite porém, eles voltaram para casa bastante preocupados, haviam resolvido alertar Branca de Neve sobre os perigos que ela corria, permanecendo o dia inteiro sozinha naquela casa. O mais velho falou: temos a certeza que com todas as mágicas que ela tem à sua disposição, a rainha virá a saber que ainda estás viva. Portanto, quando estivermos fora de casa, fecha bem a porta e não abre para ninguém. A rainha malvada, entretanto, estava certa que Branca de Neve havia morrido, e por isso não consultava mais o espelho mágico. Um dia, porém, acordou com um pressentimento e foi logo consultar o espelho mágico. Espelho, espelho mágico dos meus desejos, quem é a mais bela do reino? E o espelho respondeu: Tu és a mais bela do reino, não há dúvida. Mas além do deserto, das montanhas, e das planícies, na casa dos 7 anões, Branca de Neve é certamente mais bela.
A rainha, ao ouvir esta resposta, ficou furiosa e foi para o seu quarto. Então, Branca de Neve ainda vive, dizia ela quando teve a certeza de que ninguém poderia ouvi-la. Então o caçador mentiu, e eu não posso suportar que exista uma mulher mais bela do que eu. Passou a noite toda pensando como fazer para eliminar a bela enteada. O espelho lhe revelara onde Branca de Neve estava escondida, e ela sabia como chegar lá. O problema era encontrar um meio de convencer a menina a abrir-lhe a porta. Era preciso agir com astúcia. Foi até a água furtada do palácio, e lá, entre morcegos e outros animais noturnos, começou a consultar os seus livros de magia. Finalmente encontrou o que queria, a receita para fabricar um pente mágico e algumas pomadas para parecer mais velha. Trabalhou durante a noite inteira, e ao amanhecer, disfarçada de velha mendiga e levando um cesto pequeno, onde havia escondido as suas armas diabólicas, saiu do castelo sem que ninguém a visse, em direção à casa dos 7 anõezinhos. Seu plano era o seguinte: seria muito difícil para a Branca de Neve resistir à tentação de possuir um pente como aquele, com o qual todos os dias pentearia seus longos cabelos pretos. Ela certamente iria comprá-lo, mas antes de fazê-lo gostaria de experimentá-lo. E assim fazendo, em virtude dos poderes mágicos contidos no pente, ela cairia logo num sono profundo. E desta vez ela morreria. Chegou depois de algumas horas diante da casa dos 7 anões, e bateu na porta gritando: "Estou vendendo pentes, pentes muito bonitos." Branca de Neve, que estava limpando a casa, não resistiu à tentação. Abriu a janela e perguntou: "Minha boa velhinha, o que é que a senhora está vendendo?" "Pentes, minha querida, lindos pentes fabricados de encomenda para pentear cabelos lindos como os teus." "Deixa-me entrar e mostrarei todos." Branca de Neve abriu a porta e pediu para ver os pentes. A rainha tirou do cesto o pente mágico e entregou-o à menina, dizendo: "Este é o mais bonito de todos, e penteará com perfeição os teus lindos cabelos negros. Experimenta." Branca de Neve começou a passar o pente nos seus cabelos, e depois de alguns segundos caiu ao solo, adormecida. A rainha estava curvando-se sobre ela quando ouviu alguém chegando. Para não ser descoberta, fugiu deixando Branca de Neve estendida no chão, dormindo. Era o menor dos 7 anões que vinha apanhar uma pá. Ao ver Branca de Neve adormecida, compreendeu imediatamente a causa daquele sono profundo. Pegou o pente em suas mãos, e no mesmo instante Branca de Neve acordou, tão rapidamente como havia adormecido. À noite, quando estavam todos juntos, Branca de Neve contou toda a história, e eles disseram que sob aquelas vestes de mendiga escondia-se a rainha malvada. Devia portanto tomar mais cuidado, não abrindo nunca a porta. Entre mentes, a rainha havia voltado ao castelo, e furiosa com a sua derrota, estava planejando um novo meio para matar Branca de Neve. Enrolada no seu manto negro, desceu num escuro subterrâneo, e ali, entre gralhas depenadas, mochos carrancudos e ratazanas famintas, começou a cozinhar numa panela um veneno verdadeiramente infernal. Ferveu aquela mistura horrível, constituída, como dizia a receita, de 3 bigodes de rato estrábico, arrancados numa noite de lua cheia, pedacinhos de língua de lagarto gago, e 5 folhas de trevo de 4 folhas, colhidas na noite do dia de Todos os Santos. Pouco a pouco, a mistura condensou-se e tomou a forma de uma bela maçã vermelha, muito apetitosa. Na realidade, porém, aquela fruta maravilhosa poderia matar quem dela provasse apenas um pedacinho. Admirando a sua obra, a rainha falou: "Agora, Branca de Neve, ninguém poderá salvar-te. Amanhã, morrerás." Na manhã seguinte, disfarçada mais uma vez de velha mendiga, a rainha saiu do palácio levando seu cesto, no qual levava a maçã infernal que dali a pouco iria matar Branca de Neve. "Toque, toque. Deixa-me entrar, linda menina. Estou vendendo maçãs, muito bonitas e gostosas." Branca de Neve apareceu na janela. "Sinto muito, minha vozinha, mas os anões proibiram que eu abra a porta. Eles não querem que se repita a grave ocorrência de ontem." A rainha disfarçara-se tão bem que a menina não a havia reconhecido. Vendo que ela hesitava, a pérfida rainha disse: "Eu não vou fazer-te algum mal. Quero somente dar-te esta linda maçã." Branca de Neve, que não desejava ser indelicada com uma tão boa velhinha, desceu,
abriu a porta e provou a maçã. Caiu imediatamente ao chão sem vida, e a rainha abandonou o local com um sorriso triunfal. Quando, à noite, os anõezinhos voltaram para casa na garupa de seus pequenos gamos, empregaram todos os recursos para reanimar Branca de Neve. Mas tudo foi em vão, e então eles se convenceram que a menina havia morrido. Choraram em silêncio, e com eles todos os animais da floresta, porque Branca de Neve era uma menina muito boa e bonita, e como ela, jamais haveria outra. Os anõezinhos não tiveram coragem de enterrá-la, e mandaram fazer um caixão todo de cristal, para que eles pudessem sempre vê-la, e guardar ainda mais viva a sua lembrança. Colocaram o caixão no ponto mais alto da planície, e juntamente com os animais da floresta, faziam um revezamento para velá-lo. Todos os dias cobriam o caixão de flores lindíssimas, e verificavam com assombro que Branca de Neve permanecia tal e qual como se estivesse com vida. Quem a visse, diria certamente que ela estava dormindo e sonhando com algo muito lindo. Num dia em que os anões choravam junto ao caixão de cristal, passou por ali um príncipe todo vestido de azul, que estava retornando ao seu reino. O jovem quis visitar o local, e ao ver Branca de Neve, apaixonou-se por ela no mesmo instante. Os anões contaram a triste história de Branca de Neve e indagaram se ele podia fazer alguma coisa por ela. O príncipe não podia acreditar que uma menina tão linda, com a pele branca como a neve, as faces coradas como o sangue, e os cabelos pretos como o ébano, estivesse morta. Resolveu agir. Ajudado pelos anões, levantou a tampa do caixão, olhou com amor para o rosto de Branca de Neve e levemente beijou aqueles lábios frios. Com o calor daquele beijo, Branca de Neve voltou à vida e acordou. O amor é mais forte que a morte. A floresta toda parecia enlouquecer de alegria, os anõezinhos pulavam e dançavam, e os animais, até os gatos, rolavam sobre a relva. O príncipe tomou Branca de Neve em seus braços, montou no seu cavalo branco, e levou-a consigo para o seu castelo acima das nuvens, onde até hoje vivem felizes e contentes. E a rainha malvada? Quando soube pelo espelho mágico que Branca de Neve era ainda a mais bela de todas as mulheres, ficou com tanta raiva que, de repente, morreu. Fim. Ilustrações de Antônio Vaz. A prova do salto. 3 bons saltadores, o sapo, a pulga e o gafanhoto, resolveram certa vez decidir quem era o melhor, e nada mais interessante para uma decisão assim do que uma boa competição. Por isso, chamaram a todos os que quisessem assistir a tão grandioso espetáculo. O rei, empolgado com a competição, prometeu sua filha em casamento ao vencedor. No dia da prova, uma enorme multidão se reuniu na majestosa sala do trono para ver aquela luta dos grandes saltadores. A pulga, por ter sangue azul a lhe correr nas veias, foi a primeira candidata a ser apresentada, saudando a todos com elegantes mesuras. O gafanhoto não tinha lá essas maneiras tão gentis, mas era bem educado e elegante, em seu uniforme verde, o qual usava por direito de nascimento e por tradição. Além de saltar muito bem, sou belo cantor, disse, muito melhor do que esses grilos tolos que andam por aí. Já o sapo, ao ser apresentado, não disse nada, e o cão do rei, após examiná-lo demoradamente com o focinho, decidiu que ele era de muito boa família. O rei, todo animado, disse apenas que reservava o direito de dar sua opinião após a prova. Feitas as apresentações, em meio a calorosos aplausos da grande multidão presente, teve início a prova. A pulga foi a primeira a saltar, e tão alto foi que ninguém conseguiu ver o que aconteceu com ela. Por isso, por mais que insistisse, ninguém quis acreditar ter ela dado seu salto. O gafanhoto, além de saltar somente a metade da altura do salto da pulga, ainda teve a infelicidade de cair bem no rosto do rei, que achou aquela atitude uma afronta, e uma indelicadeza para com tão nobre monarca. O sapo, o terceiro candidato, permaneceu quieto como se estivesse em profundos pensamentos filosóficos, e demorou-se tanto assim que ninguém pensava que ele ia ou queria saltar. O cão do rei, pensando estar ele doente, foi até junto do sapo e deu-lhe uma cutucada com o focinho. Nisto, o sapo deu um salto pequeno e de banda, indo cair bem no colo da princesa. O rei, em toda a sua majestade e imponência, ergueu-se do trono e declarou a todos: nada há de mais alto e elevado do que minha filha. Por isso,
Quem saltou sobre ela deu o salto mais alto. Desta forma o senhor sapo mostrou ser dono de grande discernimento e inteligência, e como prêmio dou-lhe a mão de minha filha, a princesa, em casamento. A pulga, embora declarasse ter sido ela dona do salto mais alto, não reclamou muito do resultado, pois a princesa não lhe interessava. Julgava-se muito etérea, elegante e leve, e para a princesa só mesmo um sapo lerdo e medíocre servia. Dizem que a pulga ingressou no serviço diplomático do rei, onde morreu no cumprimento do dever. Também o gafanhoto sentiu-se lesado nos resultados, e pensou como a pulga: quem sempre vence é o medíocre e o lerdo. Assim pôs-se a cantar maviosamente as suas mágoas. Já o sapo, bem, este não tinha por que reclamar, não acham? O sol, a lua e o corvo. Numa choupana, muito longe da aldeia, morava um velho muito tolo na companhia da sua mulher e de 3 filhas lindíssimas. O velho tinha um celeiro que ficava a quilômetros da sua casa. Certo dia, ele foi buscar um saco de centeio, mas como o saco estava furado, o centeio espalhou-se pelo chão e ele chegou em casa com o saco vazio, deixando sua mulher furiosa a reclamar em altos brados que ele nunca fazia nada direito e não passava de um velho idiota. Deu-lhe um saco sem furo nenhum e mandou-o recolher o centeio caído. O velho reclamou que não era possível fazer isso, pois além de estar muito frio, já escurecera e ele não poderia enxergar nada. A mulher, porém, não voltou atrás e exigiu que ele fosse recolher o centeio. Relutante, o pobre homem saiu da choupana e pôs-se a caminhar desolado. A alguma distância da sua casa, ele percebeu que a escuridão estava maior e, sem pensar no que fazia, implorou humildemente: ó sol, aquece-me. Ó lua, ilumina meu caminho, ó corvo, ajuda-me. Darei minhas filhas em casamento a cada um de vocês se me ajudarem. Com essas palavras, o vento frio parou de soprar e veio uma brisa suave e morna aquecer o velho, as trevas se dissiparam e a luz prateada da lua iluminou tudo. O corvo apareceu e logo recolheu todos os grãos de centeio, enchendo o saco que o velho trouxera. Feliz, este voltou à choupana. No dia seguinte, lembrando-se da promessa feita ao sol, à lua e ao corvo, chamou a filha mais velha e mandou-a vestir-se com suas melhores roupas e ficar na frente da choupana. O sol a viu, tomou-a nos braços e levou-a consigo para seu maravilhoso palácio. Em seguida, o velho chamou a filha do meio e deu-lhe as mesmas ordens. A lua correu para ela, tomou-a nos braços e levou-a consigo para seu palácio prateado. Também a terceira filha deu-lhe as mesmas ordens. Veio o corvo e tomou-a nas asas, levando-a para seu ninho. Com a partida das filhas, a casa ficou muito triste e monótona e o pobre velho resolveu visitar as filhas, indo primeiro ao maravilhoso Palácio do Sol. Este o recebeu muito bem e mandou a mulher fazer uma torta bem gostosa para ele. Mas em lugar de assar a torta no forno, a mulher assou-a na cabeça do sol e num instante a torta ficou pronta. O velho saboreou a torta e depois despediu-se, voltando para sua casa. Lá chegando, o velho mandou a mulher fazer uma torta e quando ela ia colocá-la no forno ele disse: não é preciso forno. Põe a assadeira sobre minha cabeça e num instante estará pronta. É claro que a torta ficou crua e a mulher reclamou da idiotice do velho. Tempos depois, o velho sentiu saudade da filha do meio e foi visitá-la no reino da lua. Ao chegar ao palácio prateado, a lua o recebeu carinhosamente. Disse-lhe que um banho morno seria agradável para reconfortá-lo após a longa viagem. A lua mandou preparar um banho bem gostoso num quarto escuro. Quando o velho reclamou que não via nada, a lua fez entrar por uma fresta um raio de luz suave e calmante. Após recobrar as forças e sentir-se descansado, o velho despediu-se e voltou para casa. Ao chegar, encontrou a mulher dormindo, mas acordou-a e mandou que tomasse um banho morno, ele próprio o prepararia. A mulher reclamou dizendo que não eram horas de se tomar banho, mas ante a insistência dele, concordou, e o velho enfiou-a num quarto escuro. Quando ela reclamou que não via nada, o tolo fez um buraco na parede, como a lua fizera, mas o fracasso foi total e não apareceu claridade alguma. Tempos depois, ele sentiu saudade da filha caçula e foi visitar o corvo. Este o recebeu com muita gentileza e convidou-o a dormir perto dele dizendo que era muito agradável dormir num ramo de árvore. O velho deitou-se ao lado do corvo, mas ao adormecer perdeu o equilíbrio e caiu, quebrando a cabeça. Foi então que o velho percebeu que cada um faz as coisas segundo sua capacidade e não adianta imitar. Com essas experiências, o velho percebeu que precisava fazer as coisas dentro de seus limites e não procurar atingir o impossível.
Os dois anões mágicos. Num lugar distante, onde havia belos vales cercados de altas montanhas, viviam muitas fadas, anões e gnomos. Dois anões de nariz muito comprido apostaram com seus companheiros que eram capazes de fazer qualquer coisa, em qualquer ofício. Até mesmo de sapateiro, perguntou um deles, incrédulo. Os dois responderam que sim, e que até haviam escolhido a oficina de um sapateiro muito ingênuo. Ele e a mulher ficariam surpresos e maravilhados com as botas e botinas que os dois anões iriam fazer. Naquela mesma noite, os dois anões puseram-se a trabalhar na oficina do sapateiro enquanto este e sua mulher dormiam. Ao amanhecer, os anões foram embora e o sapateiro e a mulher levaram um grande susto ao ver 2 pares de botas e 2 de botinas, muito bonitas e bem feitas, onde antes só havia couro cru. Com um grito de espanto, até os vizinhos vieram ver. O sapateiro dizia que nem ele seria capaz de fazer sapatos tão bonitos e bem acabados como aqueles. A mulher convenceu-o a vender os calçados, pois eram deles. Afinal, não os tinham achado na oficina deles? Então lhes pertenciam. Mas resolveram ficar de guarda na noite seguinte para ver quem eram os sapateiros misteriosos. E viram os dois anões chegarem, pondo-se logo a trabalhar alegremente enquanto falavam na aposta. Um deles disse que talvez até conseguisse o barrete novo do outro, pois o seu estava todo esburacado. E assim correram os dias, com o sapateiro ficando famoso, e gente importante da corte indo comprar sapatos na sua oficina. Mas um dia a mulher resolveu recompensar os anões e trabalhou com afinco para fazer 2 trajes bem bonitos, e 2 gorros novinhos, todos bordados. Depois de prontos, dobrou-os com cuidado e colocou no balcão da oficina antes de a fecharem ao anoitecer. Não se esqueceu de colocar junto um bilhete de agradecimento. Marido e mulher ficaram escondidos esperando ansiosos a chegada dos anões. Eles apareceram à hora de sempre e puseram-se a trabalhar. De repente um deles viu as roupas, leu o bilhete e exclamou alegre. Que beleza de roupas! E são para nós. Vamos experimentá-las. Num instante tiraram as roupas velhas e remendadas e vestiram as novas. Olharam-se felizes no espelho, satisfeitos e orgulhosos como pavões. Como estamos bonitos! Olha estes gorros, bordados. Com eles vamos ficar parecendo príncipes. Vamos embora para a floresta e deixar os outros com inveja. Ganhamos a aposta, não ganhamos? E lá se foram os dois anões satisfeitos deixando o sapateiro e sua mulher muito tristes. Pois é. Lá se foram eles roubando as roupas novas, disse a mulher. Como, roubando? Você não as fez para eles? Não as deu de presente para eles? Você até escreveu um bilhete. Pois é. Mas agora é tarde. Será que eles voltarão? E ficaram esperando, esperando até que uma noite eles desistiram de esperar pois ouviram uma vozinha lhes soprar ao ouvido. Teríamos vindo todas as noites, mas agora que temos roupas novas e bonitas não queremos estragá-las ou sujá-las. Talvez, quando elas estiverem esfarrapadas a gente volte. Mas isto pode demorar até 100 anos. O alfaiate e o sapateiro. Numa terra muito distante, há muito tempo atrás, vivia um alfaiate que estava endividado e não conseguia pagar o que devia aos vizinhos, pois seu trabalho mal dava para seu sustento. A aldeia onde morava era também de gente humilde. Um dia, cansado de pensar nas suas dívidas e no modo de pagá-las, disse consigo mesmo: seria melhor que eu morresse, pois não posso mesmo pagar aos meus credores. Se eu morresse, não deveria mais nada e todos me perdoariam. Passando do pensamento à ação, falou com a mulher, fingiu-se de morto e a mulher saiu porta afora em prantos. Todos os vizinhos vieram correndo, e acreditando que o alfaiate morrera mesmo, puseram-se a consolar a pobre viúva, dizendo que perdoavam todas as dívidas do marido. Mas um sapateiro muito pobre e que tinha uma perna de pau, reclamou em voz alta: pois ele me deve dinheiro, uma moeda, e não vou perdoá-lo. À noite, o falso morto foi levado para o velório em praça pública, como era costume na aldeia. Dentro do caixão, quietinho, ia o alfaiate feliz da vida e rindo em silêncio do susto que pregaria quando ao ser enterrado ele se levantasse do caixão, como se tivesse ressuscitado. O caixão ficou no meio da praça, e à noite quando todos dormiam, o tolo sapateiro aproximou-se,
levantou a tampa do caixão e berrou ao ouvido do falso morto: "Dê-me a moeda, desgraçado alfaiate, quero a minha moeda." Foi então que apareceu um bando de ladrões na praça, e o sapateiro, apavorado, escondeu-se no portal de uma casa. Muito à vontade, pois não havia ninguém na praça, os ladrões começaram a dividir o dinheiro que haviam roubado nas aldeias vizinhas e dos viajantes nas estradas. Aquela enorme quantia de dinheiro foi dividida em 7 montes, embora o bando fosse de 6 homens. O chefe da quadrilha disse que o 7º monte seria posto dentro do caixão para salvar a alma do pobre diabo morto. Mas ninguém tinha coragem de abrir o caixão e depositar nele o saco de dinheiro, até que o menor de todos exclamou: "Eu colocarei o dinheiro no caixão, pois vejo que todos estão com um medo danado do morto." Mas ao aproximar-se do caixão e levantar a tampa, o alfaiate ergueu-se de um salto, berrando: "Que todos os alfaiates me ajudem." Ao que o sapateiro respondeu do seu esconderijo: "Vamos todos juntos." Os ladrões, apavorados, fugiram dali deixando todo o dinheiro no chão. O sapateiro e o alfaiate repartiram o dinheiro entre si. Antes de ir embora, o sapateiro lembrou-se do dinheiro que o alfaiate lhe devia e exclamou, estendendo a mão: "Dê-me a moeda, a moeda." O chefe dos ladrões, parando de correr, resolveu voltar porque não devia ser tão generoso com o dinheiro que haviam conseguido, ainda mais que todos gostavam tanto de dinheiro. Ao chegar à praça, ele ouviu quando o sapateiro cobrava a dívida: "Dê-me a moeda, a moeda." O ladrão não perdeu tempo e saiu correndo ao encontro do bando. "Vamos embora daqui. Aquela aldeia está cheia de mendigos." O sapateiro e o alfaiate ficaram ricos, e o alfaiate pôde enfim pagar todas as suas dívidas. História das 2 irmãs e da boa fada. Há muito tempo, num reino distante, moravam uma viúva e 2 filhas. A mais velha parecia-se muito com a mãe, tanto nas feições como em caráter, e ambas eram muito desagradáveis e orgulhosas, tornando impossível a vida de todos os que lidavam com elas. Já a mais moça era de imensa bondade e grande beleza. Por isso, a mãe gostava muito da filha mais velha e desprezava a caçula, fazendo-a trabalhar como escrava. Todos os dias a pobre menina tinha de buscar água numa fonte muito distante da sua casa. Certo dia, quando enchia o cântaro na fonte, uma mulher de aparência humilde apareceu e pediu-lhe um pouco d'água. A jovem ofereceu-lhe seu cântaro, segurando-o para que a mulher pudesse beber sem esforço. Após matar a sede, a boa senhora lhe disse que, por ser tão bonita e amável, ela iria recompensá-la com um dom especial. A cada palavra que a jovem dissesse, lhe sairia também da boca uma flor ou uma pedra preciosa. Quando chegou em casa, com o cântaro cheio d'água, a mãe a repreendeu pela demora. Humildemente, a jovem pediu perdão, mas ao falar saíram da sua boca, juntamente com as palavras, rosas e diamantes. Assombrada, a mãe exclamou: "O que vejo? São rosas e diamantes que saem da tua boca. O que aconteceu? Como podes fazer isto?" Inocente, a moça lhe contou tudo o que ocorrerá, e à medida que falava saíam da sua boca pérolas e diamantes. Imediatamente, a mãe pensou em mandar a filha mais velha à fonte, para obter o mesmo domingo. Não se esqueça de que a filha mais velha era má e orgulhosa. Após reclamar muito, dizendo que não queria ir à fonte, pois não estava para fazer trabalho pesado, teve de obedecer às ordens rigorosas da mãe. E lá foi ela, muito contrariada. Mal chegou à fonte, viu surgir à sua frente uma senhora ricamente vestida. Era a mesma fada, porém vestida de princesa para ver até onde ia a má vontade da jovem. Ao lhe pedir água para beber, esta respondeu orgulhosa: "Pensas que estou aqui para te servir? Não sou tua criada e não vou deixar-te beber água do meu jarro de prata. Era só o que me faltava, servir aos outros. Se quiseres, bebe água diretamente da fonte. Não és nada amável, mas cada um é como é e não se pode fazer nada. Como tens péssimo caráter, a cada palavra que disseres sairá da tua boca uma cobra ou um sapo." Ao ver a filha voltar da fonte,
A mãe correu-lhe ao encontro perguntando como se saíra. Ora, nem bem nem mal, respondeu a má criatura, mas com essas palavras saltaram-lhe da boca 3 cobras e 2 sapos. Horrorizada, e julgando ser culpa da filha mais nova, expulsou-a de casa. A pobre moça fugiu para o bosque, aflita, onde o filho do rei, que voltava de uma caçada, a viu. Percebendo que ela estava a chorar, perguntou-lhe o que acontecerá. Ó, meu senhor, fui expulsa de casa por minha mãe, que além de me detestar, ainda me humilha e maltrata. Para o espanto do príncipe, ele viu que com essas palavras saíam da boca da jovem flores e diamantes e ele pediu que a jovem lhe contasse como alcançar a esse dom. Em meio às flores e pedras preciosas que lhe saíam da boca, a jovem contou o acontecido. O príncipe, já apaixonado pela jovem, tanto pela sua beleza quanto pela sua bondade, achou que seus dotes e aquele dom maravilhoso eram mais valiosos do que qualquer título, e levou-a consigo para o palácio, casando-se logo com ela. Os 3 desejos. Um lenhador muito bondoso casou-se com uma jovem bonita e alegre. Mas ambos eram muito pobres e tinham inveja dos seus vizinhos, todos bem mais ricos do que eles. A mulher do lenhador vivia a suspirar: ai, se nós tivéssemos apenas a metade do que eles possuem, como seríamos felizes. A mesma coisa pensava seu marido, que ia mais longe e dizia que seria muito bom se ele tivesse um desses geniozinhos que lhe satisfizessem todos os desejos, como acontecia nos tempos em que gênios e fadas andavam pelo mundo. Se um deles me aparecesse, eu saberia o que pedir, pensava consigo mesmo. Como fazia todos os dias, o lenhador partiu para o bosque, escolheu uma árvore bem grande, preparou o machado e desfechou o primeiro golpe para derrubá-la. No mesmo instante um relâmpago rasgou os céus e ouviu-se um trovão violento. Por entre os ramos da árvore apareceu um ser estranho, envolto em nuvens. O lenhador, apavorado, tombou de joelhos. Era Júpiter, o deus do raio, que mandou levantar-se dizendo que não lhe causaria mal algum. Ouvi tuas queixas e vou dar-te o direito de fazer 3 desejos. Mas pensa muito bem antes de fazê-los, pois satisfarei apenas 3 desejos e mais nenhum. Dizendo isso, Júpiter desapareceu e o lenhador, estourando de alegria, voltou correndo para casa contar tudo para a mulher. Os 2 puseram-se a discutir sobre o que pediriam e não conseguiram chegar a um acordo. Pois o que um achava bom, o outro julgava ruim. O lenhador pensou em pedir riquezas, mas a mulher reclamou dizendo que a riqueza de nada serviria se eles ficassem doentes ou morressem antes de desfrutá-la. E achou melhor pedir saúde e vida longa, ao que o lenhador respondeu que uma vida longa e com saúde, mas na miséria, seria ainda mais triste. Enquanto discutiam o que pedir, o homem acendeu o fogo e a mulher levou a frigideira ao fogo com um pouco de gordura, que derretida, serviria para molhar o pão, único alimento de que dispunham. Morto de fome e sem pensar o homem disse: como gostaria de jantar uma boa quantidade de salsichas, que são muito mais gostosas do que um pão velho molhado em gordura derretida. Mal disse isto, um monte de salsichas caiu do alto da chaminé dentro da frigideira. Enfurecida, a mulher reclamou aos berros, dizendo que um desejo fora estragado por causa de uma simples réstia de salsichas. E continuou a reclamar tanto, e com tanta amargura que o lenhador perdeu a paciência e gritou: desgraçada! Cala essa boca! Tomara que uma dessas salsichas dê grude no nariz. Uma vez mais, o lenhador falará sem pensar, e lá se for o segundo desejo, pois uma das salsichas, com as outras penduradas, grudou-se imediatamente no nariz da mulher e esta, por mais que se esforçasse, não conseguia arrancá-la dali. E pôs-se a reclamar em altos brados que por culpa dele ficaria desfigurada para sempre, com aquela salsicha horrível grudada no nariz. O lenhador ficou muito abalado, mas prometeu que ao fazer o terceiro pedido, pediria riquezas e mandaria fazer um estojo de ouro para esconder as salsichas. A mulher reclamou mais furiosa ainda, dizendo que não poderia ficar com a réstia de salsichas penduradas no nariz e que preferia morrer a tal destino. E correu para a janela, disposta a matar-se.
Ao ver isso, o lenhador gastou o terceiro desejo, pedindo que a maldita salsicha desgrudasse do nariz da sua mulher. A salsicha caiu ao chão, levando as outras consigo. Embora os dois lamentassem o desperdício dos 3 desejos e continuassem tão pobres quanto antes, compreenderam a lição e pensaram que talvez fossem infelizes com tanta riqueza e que o bom Júpiter quisera apenas ensinar-lhes isto. Comeram as deliciosas salsichas e nunca mais pensaram em invejar a riqueza dos outros, vivendo felizes com o pouco que o destino lhes reservara. Como escolher uma princesa de verdade? Era uma vez um príncipe muito bom, mas muito exigente. Quando atingiu a idade de casar-se, seus pais lhe disseram que ele devia escolher uma noiva. O príncipe respondeu que escolheria sim, mas só se casaria com uma princesa de verdade e que percorreria o mundo à procura dessa princesa. Mandou fazer os preparativos para a longa viagem, despediu-se dos pais e pôs-se a caminho. Mas como era difícil encontrar uma princesa de verdade. Por toda parte apareciam candidatas, princesas lindas, mas ele sempre via alguma coisa de estranho nelas, e com o passar do tempo o príncipe ficava cada vez mais aflito. Ele não queria passar o resto da vida viajando e procurando. Certa noite, quando repousava em seu castelo num reino distante, caiu uma violenta tempestade, com raios desse tamanho riscando o céu escuro, trovões que faziam tremer as paredes e uma chuva torrencial. Alguém bateu à porta do castelo. O príncipe mandou abrir e o pajem trouxe uma princesa à sua presença. Mas coitada, como estava maltratada pela tempestade. Ela estava encharcada até os ossos, os cabelos grudados e pingando, os sapatos estavam tão molhados que a cada passo respingava água para tudo quanto era lado. Mas ela disse que era uma princesa de verdade e queria casar-se com ele. É o que vamos ver, respondeu o príncipe com a cara mais desconfiada deste mundo. Vamos submetê-la a uma prova muito simples, mas quero ver se você passa. E dizendo isso, mandou que um pajem trouxesse uma ervilha seca, um estrado e 20 colchões e mais 20 acolchoados, para o quarto onde a princesa dormiria. Trouxeram tudo o que o príncipe pedirá. Este pegou a ervilha, colocou-a sobre o estrado e mandou que colocassem os 20 colchões, e os 20 acolchoados sobre a ervilha. Eis aqui o leito em que você dormirá esta noite, disse o príncipe despedindo-se e fechando a porta atrás de si. A princesa despiu-se, deitou-se sobre aquela montanha de colchões e acolchoados, e procurou dormir, mas qual, era-lhe impossível conciliar o sono. Na manhã seguinte, o príncipe veio a seu quarto acompanhado de seus cortesãos, e perguntou à princesa como passará a noite. Foi péssima, respondeu ela de mau humor, não consegui pregar o olho a noite inteira. Deus sabe o que tinha nessa cama que você me reservou. Sei que havia alguma coisa muito dura que me deixou com a pele toda marcada e roxa, foi um tormento. Com essa resposta, o príncipe reconheceu nela uma verdadeira princesa, pois somente alguém com a pele tão sensível como só uma princesa de verdade pode ter seria capaz de sentir uma ervilha escondida debaixo de todos aqueles colchões e acolchoados. Convencido, o príncipe levou-a consigo para o reino de seu pai, onde eles se casaram. A roupa nova do rei. Era uma vez um rei muito vaidoso que só vivia pensando em roupas, joias, tecidos caros e gastava uma fortuna nessas coisas. Não dava importância a mais nada, nem ao seu reino, ao seu exército ou aos seus súditos. Só pensava em roupas, em joias e em festas para mostrar seus trajes novos, e passava o dia a trocar de roupa, uma para cada hora ou ocasião diferente. A capital do seu reino era muito movimentada, e sempre havia estrangeiros chegando e partindo. Certo dia, 2 falsos tecelões chegaram à cidade e começaram a dizer a todos que sabiam tecer estofos e tecidos maravilhosos, jamais vistos em qualquer outro lugar. Esses velhacos sabiam da fraqueza do rei, e queriam aproveitar-se disso.
Diziam eles que seus tecidos possuíam propriedades extraordinárias, ficando invisíveis para as pessoas tolas e sendo apreciados apenas pelas de inteligência superior, as únicas que poderiam realmente ver os tecidos. Essas novidades chegaram aos ouvidos do rei, que logo quis conhecer os dois artistas, pois tendo os tecidos essas qualidades, seria fácil para ele saber quem era sábio em seu reino e quais eram os tolos. Chamando os falsos tecelões ao palácio, deu-lhes uma oficina e ordenou que lhes fornecessem todos os materiais de que necessitassem para a confecção de sua obra. Os dois malandros logo começaram a requisitar quantidades e mais quantidades de seda e de fios de ouro, guardando tudo em seus sacos de viagem e fingindo trabalhar nos teares até tarde da noite. Até que um dia o rei quis saber como iam os trabalhos, mas lembrando-se da estranha propriedade dos tecidos, pensou que nem todos poderiam vê-los. E mandou seu primeiro-ministro visitar os falsos tecelões. Estes mostraram o tir vazio ao primeiro-ministro, chamando atenção para os belos padrões e cores dos tecidos que estavam fazendo. O coitado não via nada, mas receoso de passar por tolo, elogiou o trabalho, embora nada visse, por mais que olhasse. Quando lhe perguntaram se estava gostando, o pobre primeiro-ministro respondeu que sim, que era tudo maravilhoso. E foi logo dizer ao rei tudo o que os rufiões lhe haviam mostrado. E lá chegavam novos pedidos de fios de ouro, fios de prata, pedrarias, e fios de seda, tudo sendo enfiado nos sacos de viagem dos dois espertalhões. O rei mandou outro funcionário de categoria visitar os tecelões, que lhe disseram: o senhor primeiro-ministro achou os tecidos magníficos, e elogiou muito os desenhos e as cores. O que acha vossa senhoria? Não querendo passar por tolo e receoso de perder o tão rendoso cargo que ocupava, concordava com tudo, achando tudo lindo, maravilhoso. E foi correndo ao rei dizer a mesma coisa. Finalmente, os tecidos ficaram prontos e embora ninguém visse nada, todos na corte achavam lindo. Feitos os trajes com os tecidos mágicos, foi organizado um grande cortejo pelas ruas da capital para que o povo pudesse admirar as maravilhas dos tecidos mágicos da roupa do rei. Mas onde está a roupa do rei? O rei não está vestindo nada, ele está nu. Com estas palavras, todo o povo de repente percebeu a verdade, e todos começaram a gritar: o rei está nu! O rei está nu! Os membros da corte e o rei sentiram-se como os verdadeiros tolos que eram. Pior ainda, foram os encarregados de fingir que estavam segurando a cauda do real traje, embora não houvesse nada para carregar. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.